Há um lugar no universo onde até a luz se cala. Uma região tão vasta e tão quieta que o próprio espaço parece hesitar antes de atravessá-la. Os astrônomos a chamam de o maior buraco já encontrado no cosmos. Mas essa expressão não faz justiça à sensação que ele provoca. Porque não se trata apenas de ausência, trata-se de um tipo de silêncio que desafia a imaginação, como se o universo, por um instante, tivesse esquecido de existir. E é para dentro desse silêncio que nesta noite vamos viajar. Se esse tipo de reflexão te acalma, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco. Porque há histórias que não se contam com pressa. São histórias que respiram devagar, como o próprio espaço, esperando que a mente se dilate o bastante para escutá-las. Lá fora, quando a noite é profunda e o vento sopra sem destino, há uma sensação de pausa no ar. É como se o tempo parasse para ouvir o ruído das estrelas, esse ruído feito de distância e poeira. O céu parece uma respiração invertida. Inalamos a escuridão, exalamos pensamentos. E em meio a essa vastidão, entre os pontos de luz que cintilam como lembranças, há regiões que não brilham. Não porque estejam escondidas, mas porque nada nelas tem força para existir. São vazios tão absolutos que se estendem por bilhões de anos-luz, atravessando a estrutura do universo como desertos entre mares de galáxias. Imagine olhar para o céu e perceber que entre uma constelação e outra há não apenas espaço, mas um abismo onde nem a radiação de fundo ousa penetrar. Um oceano de escuridão onde até o silêncio parece se perder. É o que os cientistas chamam de voids, regiões de baixíssima densidade, imensas bolhas cósmicas que separam as teias luminosas de galáxias. Mas entre todas as que já foram descobertas, há uma que intriga, assusta e fascina, o chamado Grande Vazio. Ele é tão descomunal que, se fosse possível colocar a Via Láctea dentro dele, ela pareceria um grão de poeira flutuando em uma catedral sem paredes. Um espaço onde o nada não é ausência, mas presença total. Alguns astrônomos o descreveram como um deserto intergaláctico. Outros preferem chamá-lo de região fantasma. Mas talvez a palavra mais próxima da verdade seja silêncio, porque diante dele o próprio universo parece mudar de tom. A radiação cósmica de fundo, aquele leve sussurro deixado pelo Big Bang, enfraquece ao atravessar sua extensão, como se fosse absorvida por uma sombra que não devolve eco. E é aí que o mistério começa a se insinuar. Como pode haver tanto nada em um universo onde tudo parece nascer do movimento? A ciência, como sempre, tenta medir o imensurável. Estima-se que esse vazio tenha centenas de milhões de anos-luz de diâmetro. É uma distância tão absurda que, se uma nave viajasse à velocidade da luz, levaria mais tempo para atravessá-lo do que o próprio tempo que o ser humano existe. Mas as medidas, por mais precisas que sejam, não traduzem o espanto, porque números não descrevem a sensação de encarar um espaço onde o próprio espaço parece ter desistido de ser algo. Onde até o conceito de distância perde o sentido. Afinal, distância entre o que se nada há? Talvez possamos imaginar assim. O universo é uma teia luminosa, feita de filamentos e interseções, onde galáxias se acumulam como gotas de luz. Entre esses fios, formam-se bolsões de escuridão, regiões onde a gravidade não conseguiu condensar matéria, onde a expansão do cosmos abriu clareiras na própria existência. O grande vazio seria uma dessas clareiras, um intervalo cósmico. Um espaço onde o tempo parece respirar mais devagar. E ainda assim, é justamente nesses intervalos que o universo encontra equilíbrio, porque sem o vazio não haveria forma. Sem o silêncio não haveria som. O mistério do grande vazio não é apenas científico, é também um espelho filosófico. Porque, de certo modo, o vazio lá fora se parece com o vazio que às vezes sentimos aqui dentro. Aquele instante em que os pensamentos cessam e resta apenas o espaço entre eles. Esse intervalo, que muitos chamam de solidão, talvez seja o mesmo que sustenta as galáxias, o espaço necessário para que algo novo possa nascer. E quando olhamos para o céu noturno,
talvez estejamos apenas reconhecendo, em escala cósmica, o mesmo silêncio que carregamos por dentro. Há quem diga que o universo é um grande espelho, refletindo para fora o que existe em nós. Se isso for verdade, o grande vazio é o reflexo mais puro do mistério que nos compõe. O ponto onde o pensamento não alcança, mas a curiosidade continua. Os cientistas olham para ele buscando respostas sobre a matéria escura, sobre a expansão do espaço, sobre o destino final do cosmos. Mas talvez o que ele esteja tentando nos ensinar não seja uma resposta, e sim uma forma de escuta. Porque há lugares que não falam, apenas esperam. Enquanto a Terra gira lentamente sob a luz distante das estrelas, o grande vazio permanece lá, imóvel, antigo, insondável. Um abismo onde o universo parece guardar o segredo do próprio silêncio. Talvez dentro dele não haja nada, ou talvez haja tudo o que ainda não foi descoberto. E é nesse espaço, entre o que sabemos e o que pressentimos, que começa a nossa viagem. Porque às vezes, para entender o universo, é preciso primeiro aprender a ouvir o que ele não diz. Há momentos em que a realidade se quebra em silêncio. Olhamos para o céu e acreditamos que entendemos o que vemos. Estrelas, constelações, manchas tênues de luz. Mas há coisas que o olhar não alcança, porque não brilham, não emitem, não refletem. Há lugares que se escondem não por distância, mas por ausência. O grande vazio é um desses lugares, uma falha na tessitura cósmica, uma ferida aberta na estrutura do universo, onde o nada parece ter densidade, onde a ausência é tão imensa que se torna quase palpável. Durante muito tempo, acreditou-se que o cosmos era uniformemente preenchido, como um pano de estrelas estendido até o infinito. Mas, à medida que os telescópios se tornaram mais sensíveis, os mapas do universo começaram a revelar um padrão estranho. As galáxias não estavam distribuídas de modo aleatório. Elas formavam filamentos, muralhas e aglomerados, como uma teia tridimensional. Entre esses fios luminosos, havia espaços vazios, imensos bolsões de escuridão. E foi em meio a essa descoberta que, em 2007, os astrônomos detectaram algo que desafiava qualquer modelo conhecido. Uma região tão grande e tão desprovida de matéria que parecia um erro da própria criação. A descoberta foi feita por acaso, enquanto estudavam o fundo cósmico de micro-ondas, o eco remanescente do Big Bang, essa radiação tênue que preenche todo o espaço. Um grupo de cientistas da Universidade do Minnesota notou uma anomalia, uma mancha fria, com temperatura inferior à média do universo. Ao investigar sua origem, perceberam que correspondia a uma região quase deserta, onde não se detectava galáxias, nem gás, nem radiação significativa. Era como se o próprio tecido do espaço tivesse sido esticado até se rasgar. Estimaram seu diâmetro em cerca de 1 bilhão de anos-luz, um abismo tão extenso que desafia até a imaginação científica. Esse vazio não é um buraco no sentido literal, como um buraco negro. Não há ali uma força que suga ou aprisiona, é o oposto disso. É uma ausência de tudo que poderia atrair. A gravidade ali é mais fraca, e por isso nada se forma. Nenhum agrupamento de matéria, nenhuma estrela em gestação, nenhum sopro de poeira cósmica. Apenas o espaço expandindo-se, cada vez mais rarefeito, cada vez mais esquecido. E ainda assim, esse esquecimento parece conter um segredo. Os astrônomos chamam essas regiões de supervoids, supervazios. São estruturas que se estendem entre as teias galácticas, definindo o contraste entre o cheio e o oco, entre o brilho e o escuro. A existência desses vazios confirma que o universo é uma espécie de escultura invisível, feita tanto de presença quanto de ausência. As galáxias estão dispostas nas fronteiras, como se o cosmos tivesse aprendido a se organizar em torno do nada. E, no entanto, o grande vazio é diferente de todos os outros. Ele é tão profundo que alguns cientistas acreditam que não pode ter se formado apenas por flutuações normais da densidade cósmica. Há quem suspeite que algo o moldou. Um fenômeno antigo, talvez uma assinatura esquecida dos primeiros instantes do tempo. Os dados observacionais mostram que essa imensa região,
contribui para um leve desvio na radiação cósmica. O sinal, conhecido como efeito Sachs-Wolfe integrado, indica que a luz perde energia ao atravessar o vazio, como se cansasse de passar por tanto nada. É um fenômeno sutil, mas real. A própria luz enfraquece diante do vazio. E há uma beleza estranha nessa ideia, a noção de que até o brilho pode se fatigar diante do infinito. Imagine o espaço como uma imensa rede de rios invisíveis. Neles, a matéria flui, atraída pela gravidade, formando estrelas, planetas, galáxias. Mas há lugares onde o curso se interrompe, como lagos secos no meio do deserto cósmico. O grande vazio é um desses leitos abandonados, um eco daquilo que o universo poderia ter sido, mas não foi. Talvez um erro de simetria, uma pausa na respiração do espaço. Quando os cosmólogos observam essa região, veem mais do que um buraco, veem uma história antiga, congelada entre dimensões. A ciência tenta compreender, mas o vazio não se deixa medir facilmente. Nenhum telescópio consegue penetrar completamente sua profundidade. Mesmo o satélite Planck, que mapeou o fundo cósmico com precisão quase perfeita, apenas arranhou a superfície do mistério. E quanto mais se observa, mais cresce a sensação de que há algo ali, não um objeto, mas um comportamento, uma forma de silêncio ativa, como se o nada tivesse vontade própria. Alguns teóricos arriscam hipóteses ousadas. Dizem que o grande vazio pode ser a marca de uma bolha de energia escura, uma região onde a densidade do vácuo é diferente do restante do cosmos. Outros sugerem que seja o vestígio de uma colisão entre universos durante os primeiros instantes após o Big Bang. Quando o espaço inflava como uma bolha efervescente, talvez algumas dessas bolhas tenham se chocado, criando cicatrizes cósmicas. O vazio seria, então, uma lembrança fossilizada de outro universo, um eco de algo que existiu antes do nosso. Essas ideias são difíceis de provar, mas cumprem um papel essencial. Lembram que a ciência também é feita de imaginação. Porque compreender o universo não é apenas medir, é imaginar o invisível, traduzir o silêncio em forma. Cada hipótese é uma tentativa de dar voz ao que o espaço ainda não contou. E há um detalhe curioso. Mesmo dentro desse aparente nada, o tempo continua a fluir. O tecido do espaço segue se expandindo, as ondas gravitacionais atravessam a região e partículas solitárias raras cruzam seu interior como viajantes perdidos. Nada é realmente imóvel. O vazio é apenas um ritmo mais lento do movimento universal. Ele não é o oposto da vida, é sua pausa. Quando os cientistas observam o grande vazio, olham também para um espelho do desconhecido. Porque o que está ausente ali é o mesmo que está ausente em nós, a resposta definitiva. E, no entanto, esse vazio sustenta tudo. Ele é o espaço que permite que as galáxias existam, o intervalo entre as notas da sinfonia cósmica. Talvez por isso, diante do grande vazio, o sentimento não seja apenas de medo ou solidão, mas de reverência. É como estar diante do mar em noite sem lua. O horizonte se apaga, o som se dissolve, e resta apenas a consciência de estar diante de algo que não precisa de testemunhas para ser real. O grande vazio é o lembrete de que o universo não é feito apenas de matéria, mas também de intervalos, e que sem esses intervalos nada poderia respirar. No fundo, o mistério do grande vazio não é apenas o de sua origem, mas o de seu propósito. Por que o universo guarda dentro de si um espaço onde nada acontece? O que o silêncio está tentando dizer? E se o vazio não for ausência, mas espera? Há um instante na imensidão do universo em que a luz parece se perder de si mesma, não porque encontre resistência, mas porque não há nada para refletir. É um silêncio que não se move, um espaço entre as pulsações da criação. O grande vazio não é apenas um lugar, é um acontecimento, um intervalo dentro da história do cosmos. E compreender esse intervalo é tentar ouvir o que o universo murmura quando se cala. Durante bilhões de anos, o universo expandiu-se como uma respiração profunda.
As primeiras partículas se condensaram em nuvens, as nuvens em estrelas, as estrelas em galáxias. A gravidade desenhou teias invisíveis, unindo tudo em uma dança precisa. Mas nem todo passo dessa dança seguiu o ritmo esperado. Em certas regiões a música cessou e o espaço ficou imóvel. Os cosmólogos acreditam que nos primeiros instantes após o Big Bang, pequenas variações de densidade, flutuações quânticas, definiram onde a matéria se reuniria e onde o vazio prevaleceria. O grande vazio seria o eco dessas primeiras imperfeições, uma marca primordial, impressa quando o tempo ainda engatinhava. O fundo cósmico de micro-ondas é o retrato mais antigo do universo. Uma imagem feita de luz que viajou por quase 14 bilhões de anos. Ele mostra um padrão de manchas quentes e frias, diferenças sutis de temperatura que indicam onde a matéria era um pouco mais densa ou um pouco mais rarefeita. Esses contrastes minúsculos foram suficientes para determinar o destino de tudo. As regiões mais densas colapsaram sob a gravidade e formaram galáxias. As mais vazias se expandiram mais depressa, tornando-se desertos cósmicos. O grande vazio, nessa leitura, seria uma consequência natural da própria infância do universo. Uma zona onde a densidade inicial era tão baixa que mesmo após bilhões de anos, nada conseguiu nascer. É curioso pensar que o nada também obedece a leis. Que o silêncio do espaço é resultado da mesma ordem que produz as supernovas. O universo parece equilibrar-se entre dois impulsos, o de concentrar-se e o de se afastar. Um gesto de contração e outro de dispersão, como uma maré infinita. A gravidade chama, a expansão responde. E entre esses dois extremos formam-se os vazios, os intervalos que dão ritmo à existência. A teia cósmica, mapeada por observatórios como o Sloan Digital Sky Survey, revela uma arquitetura surpreendente. Galáxias se alinham em filamentos de centenas de milhões de anos-luz, conectando aglomerados e superaglomerados. Entre esses filamentos, há buracos tão vastos que a mente humana hesita em imaginá-los. O grande vazio, localizado na direção da constelação de Eridanos, é um desses abismos. Ele está a cerca de 6 a 10 bilhões de anos-luz de nós, distante o bastante para que sua própria luz, se é que existe alguma, ainda não tenha chegado. Quando olhamos para lá, estamos enxergando um passado tão remoto que o próprio conceito de tempo parece se diluir. As medições indicam que a temperatura média dessa região é mais fria do que o resto do cosmos, não por ausência de energia, mas porque a radiação ali se alonga, esticada pela expansão do espaço. A luz, ao atravessar o vazio, perde frequência, torna-se mais suave, quase um suspiro. É o universo se apagando aos poucos, em câmera lenta. Um fenômeno que poderia ser comparado a um som ecoando por um desfiladeiro sem paredes. O eco continua, mas enfraquece até se confundir com o próprio silêncio. Pensar nisso é como imaginar o universo respirando. Cada galáxia seria um pulmão aceso, cada vazio, o espaço entre um fôlego e outro. E se essa respiração parasse? E se o silêncio do grande vazio fosse um prenúncio daquilo que o cosmos inteiro um dia se tornará? Um vasto campo de escuridão sem fronteiras, quando todas as estrelas tiverem se apagado. Há algo de profético nesse tipo de espaço. Ele não é apenas um fenômeno presente, mas um vislumbre do destino. No entanto, mesmo dentro desse cenário aparentemente desolado, a física continua ativa. O espaço vazio não é um nada absoluto. Ele vibra. O vácuo quântico, descrito pela mecânica moderna, está longe de ser um deserto. É um campo em permanente efervescência, cheio de partículas virtuais que surgem e desaparecem num piscar de luz. Em escalas microscópicas, o vazio é um turbilhão invisível. O que chamamos de nada é, na verdade, uma forma sutil de presença. Isso significa que, mesmo no grande vazio, o universo continua a existir, só que de modo imperceptível. O silêncio, portanto, não é o fim. É apenas outra frequência. Quando a mente tenta conceber um espaço tão extenso, ela se perde.
Os números se tornam ineficazes. 1 bilhão de anos-luz não é apenas uma distância, é um modo de dizer além de qualquer medida. E é nesse ponto que a contemplação toma o lugar do cálculo, porque há coisas que não se explicam, apenas se experimentam. O grande vazio é uma delas. Uma lembrança de que o cosmos não é um sistema fechado de respostas, mas uma pergunta que se prolonga no tempo. Pense em uma noite muito escura, em um campo distante da cidade. O ar é frio e as estrelas fixas como pequenos orifícios de luz. Você olha para cima e sente uma vertigem leve, como se o espaço se inclinasse sobre você. Esse é o pressentimento do vazio. Não o medo da ausência, mas o espanto diante da imensidão. O mesmo espanto que moveu os cientistas a mapear o céu, os filósofos a pensar o infinito e os poetas a nomear o indizível. O vazio é o pano de fundo de todas as perguntas, o intervalo que permite o surgimento de qualquer forma de sentido. A ciência o observa com instrumentos, mas a alma o reconhece por intuição, porque em todo olhar há uma porção de escuro que observa de volta. Quando fitamos o grande vazio, não vemos apenas uma região distante, vemos a própria fronteira do que podemos compreender, e é nessa fronteira que nasce o desejo de continuar explorando, mesmo sem promessa de resposta. O universo, ao que parece, é feito de paradoxos. O tudo que depende do nada, o movimento que nasce do silêncio, a vida que surge do vácuo. Talvez o sentido não esteja em resolver o mistério, mas em caminhar por ele. O grande vazio não é um erro da criação, é o intervalo que torna a criação possível. E enquanto os telescópios continuam apontados para aquela mancha fria do céu, o espaço se expande, o tempo se dobra e o silêncio persiste. No fundo, o que se busca ali pode não ser uma explicação, mas um eco. O que o universo está tentando dizer quando escolhe, em meio a tanto brilho, guardar um pedaço de escuridão tão imensa? O universo é uma tapeçaria feita de luz e vazio. A distância parece contínuo, uniforme, tranquilo. Mas à medida que se observa com mais precisão, percebe-se um padrão intricado, quase vivo, filamentos que se entrelaçam como veias luminosas, tecendo uma estrutura tão grandiosa que nenhuma mente humana poderia contá-la por inteiro. Essa rede colossal é o que os cosmólogos chamam de teia cósmica, o esqueleto invisível do universo, formado por matéria escura e pelas galáxias que nela se prendem como gotas em uma teia de orvalho. É a arquitetura secreta do espaço, desenhada por forças que atuam desde o primeiro instante do tempo. As observações mais recentes, feitas por projetos como o Dark Energy Survey e o Sloan Digital Sky Survey, mostram que essa teia não é um simples arranjo de estrelas. É uma estrutura viva em movimento, onde cada galáxia ocupa uma posição que obedece a um equilíbrio delicado entre atração e expansão. As regiões densas são como nós luminosos, entre elas estendem-se corredores imensos de vazio. É o contraste entre o cheio e o oco que dá forma ao cosmos, como o som depende do silêncio para existir. Sem o vazio, o universo seria um bloco sólido, mudo, incapaz de respirar. A teia cósmica é feita, em sua maior parte, de algo que não vemos. A matéria escura, uma substância que não emite nem reflete luz, mas cuja gravidade mantém as galáxias unidas. Ela é o molde invisível sobre o qual o universo visível se apoia. Sem essa matéria invisível, as estrelas se dispersariam como pó ao vento. Pensa-se que essa matéria escura compõe cerca de 27% de tudo o que existe, enquanto a matéria comum, aquela de que somos feitos, representa menos de 5%. O restante, cerca de 68%, é algo ainda mais misterioso: a energia escura, a força que empurra o espaço para fora, acelerando sua expansão. É por causa dela que os vazios crescem, que o universo se alarga, que o silêncio entre as galáxias se torna cada vez mais vasto. Às vezes, os cientistas descrevem o cosmos como uma espuma, uma imensa estrutura de bolhas, onde cada bolha representa um vazio, e as paredes entre elas são formadas pelas galáxias.
Se pudéssemos viajar além de nossa galáxia e olhar o universo de fora, veríamos essa textura etérea, lembrando o interior de um coral iluminado. E no coração dessa espuma cósmica, há lugares onde o tecido parece se afinar até quase desaparecer. O grande vazio de Eridanos, aquele que inspirou nossa jornada, seria uma dessas bolhas extremas, uma falha de densidade tão pronunciada que o espaço ali parece mais rarefeito do que em qualquer outro canto conhecido. No entanto, esse equilíbrio entre luz e escuridão não é aleatório. Ele segue padrões matemáticos que revelam a harmonia profunda do cosmos. As simulações de supercomputadores mostram que a teia cósmica se forma a partir de pequenas flutuações no plasma primordial, ampliadas pela gravidade ao longo de bilhões de anos. É como se o universo tivesse começado com um sussurro, um som quase imperceptível, e com o tempo, esse som se transformasse em sinfonia. As galáxias são as notas, os vazios, os intervalos entre elas. O grande vazio, nesse sentido, é um silêncio prolongado dentro da música do espaço-tempo. O fascinante é que, mesmo nas regiões mais desoladas, a física continua a operar com precisão. A radiação cósmica de fundo ainda permeia o vazio, espalhando-se como um tecido de luz quase imperceptível. Ondas gravitacionais atravessam essas regiões sem obstáculos, deformando o espaço por um instante antes de seguir viagem. O vazio, portanto, não é inércia, é um palco de passagem, onde o universo continua sua dança invisível. Em uma escala menor, a própria Via Láctea é um filamento dessa rede. Estamos ancorados em um aglomerado chamado Laniakea, uma vasta estrutura de mais de 100 mil galáxias, que se estende por 500 milhões de anos-luz. Esse nome, em havaiano, significa céu imenso. E é exatamente isso que é, uma corrente de galáxias fluindo como rios de luz através da escuridão. Dentro dessa corrente, nosso pequeno sistema solar viaja a cerca de 600 km por segundo, arrastado pela gravidade de superaglomerados vizinhos. A ideia de movimento, nesse contexto, ganha outra dimensão. Não há repouso em parte alguma. Tudo se desloca, tudo é fluxo. Até o vazio está em expansão. Ao observar essa arquitetura cósmica, a mente humana encontra uma espécie de espelho, porque, de certo modo, o cérebro e o universo partilham um padrão semelhante. Pesquisas recentes mostraram que a distribuição das conexões neurais no cérebro e a das galáxias na teia cósmica seguem princípios matemáticos próximos. O universo lá fora e a mente aqui dentro parecem repetir uma mesma geometria, como se a consciência fosse uma miniatura do cosmos tentando compreender sua própria estrutura. E talvez seja por isso que o grande vazio nos intriga tanto, porque ele representa o que não conseguimos ver em nós, o intervalo entre um pensamento e outro, o espaço que sustenta o movimento do próprio pensar. Há uma poesia silenciosa nesse equilíbrio. O universo não é uma massa caótica de eventos, é uma respiração contínua entre ordem e desordem, luz e sombra, presença e ausência. O grande vazio, nesse contexto, é uma pausa na fala do cosmos, um momento de recolhimento antes que a criação continue. Assim como a música precisa de pausas para ter sentido, o universo precisa de vazios para que a existência tenha forma. Quando os astrônomos olham para as imagens captadas pelo telescópio espacial James Webb, eles veem o universo em seu passado longínquo, galáxias que nasceram quando o tempo ainda era jovem. E mesmo nessas fotografias, as sombras se repetem. O vazio está sempre presente, não como um erro, mas como estrutura. A ausência, percebida em cada imagem, é tão essencial quanto o brilho das estrelas que ainda resistem. O espaço é, ao mesmo tempo, corpo e respiração. Em meio a tudo isso, surge uma pergunta silenciosa. O que o universo está fazendo quando não está criando estrelas? Que propósito existe nas regiões onde nada acontece? Há uma serenidade quase intencional nesses vazios, como se o cosmos guardasse neles uma lembrança, um estado anterior ao movimento, uma espécie de origem que se estende até hoje. O olhar humano, ao contemplar o grande vazio, busca respostas,
mas encontra apenas o eco de uma pergunta antiga. O que é existir se não oscilar entre o cheio e o vazio? E quando o silêncio entre as galáxias se expande, talvez o universo inteiro esteja apenas inspirando antes de voltar a criar. O olhar humano sempre foi atraído pelo abismo. Há algo na ausência que chama, uma força silenciosa que convida à contemplação. Quando os telescópios voltam seus espelhos para o grande vazio, não encontram apenas um buraco no espaço, mas um enigma que se aprofunda quanto mais se tenta medi-lo. É uma espécie de fronteira invisível entre o que entendemos e o que pressentimos. Uma lembrança de que o universo, por mais vasto que pareça, ainda guarda segredos que desafiam até a matemática da criação. A expansão do universo é o pano de fundo desse mistério. Desde o Big Bang, o espaço se estica, carregando consigo as galáxias como folhas sobre um rio em fluxo constante. Essa expansão não acontece dentro do espaço. Ela é o próprio espaço se alargando. Cada ponto se afasta de todos os outros, e quanto mais distante, mais rápido se afasta. Essa aceleração foi confirmada em 1998, quando duas equipes de astrônomos observaram supernovas do tipo Ia, explosões estelares tão brilhantes que servem como marcos para medir distâncias cósmicas. Esperava-se que o universo estivesse desacelerando, mas o oposto se revelou. Algo invisível o empurrava para fora. Essa força recebeu o nome de energia escura, uma forma de energia que permeia o vácuo e atua contra a gravidade. Não sabemos o que ela é, mas sabemos o que faz. Ela separa, alarga, expande. Em escalas cósmicas, é ela quem molda os vazios, ampliando-os como bolhas num oceano em ebulição lenta. O grande vazio de Eridanos pode ser, em parte, o resultado dessa energia em ação. Uma região onde sua influência se manifesta de modo mais intenso, afastando toda a matéria próxima, até restar apenas a escuridão. É curioso pensar que o espaço vazio, que parece inerte, possa ser o próprio motor da expansão. O nada empurra o tudo, a ausência gera movimento. Essa é uma das contradições mais elegantes do cosmos, a ideia de que o vácuo é o verdadeiro autor da mudança. As equações de Einstein já insinuavam isso há mais de um século, ao incluir a chamada constante cosmológica, um termo que representava a energia do próprio espaço. Na época, Einstein a considerou um erro, mas hoje ela retorna como a explicação mais próxima do comportamento real do universo. O vazio, longe de ser uma quietude, é uma força ativa, uma maré invisível que move galáxias e destinos. Quando os astrônomos observam o grande vazio, veem mais do que uma região desprovida de estrelas. Veem um laboratório natural para estudar essa energia misteriosa. As variações sutis na radiação cósmica, captadas por sondas como a WMAP e a Planck, indicam que os vazios têm um papel crucial na geometria do universo. Eles funcionam como amplificadores do espaço em expansão, zonas onde o tecido cósmico se estica mais rapidamente. É como se o universo respirasse de forma desigual. Em alguns pontos, inala matéria e luz. Em outros, exala silêncio e distância. A beleza dessa dinâmica é que mesmo em meio ao nada há leis que persistem. A relatividade geral descreve como a gravidade curva o espaço-tempo, mas nos vazios essa curvatura é quase nula. O espaço ali é tão plano que a luz viaja por distâncias inimagináveis sem se desviar, como uma linha reta traçada sobre o infinito. O grande vazio, portanto, é um retrato do universo em seu estado mais puro, um espaço quase sem influência, onde o tempo corre livre e a gravidade mal sussurra. É o silêncio original, o intervalo antes do som. E ainda assim algo acontece. A radiação cósmica que o atravessa sofre o que os cientistas chamam de efeito Sachs-Wolfe integrado, uma pequena mudança de energia causada pela expansão diferencial. Ao entrar no vazio, a luz ganha velocidade, mas ao sair, o espaço já se expandiu e ela não recupera o que perdeu. Fica ligeiramente mais fria. Essa diferença minúscula de temperatura, uma fração de milionésimo de grau, é o que denuncia a presença do vazio.
O universo fala por meio de sussurros térmicos e os instrumentos mais sensíveis conseguem ouvi-los. Essas medições nos lembram que até o nada deixa marcas. O vazio que parece ausência é registro. Cada fóton que o atravessa carrega a lembrança de seu silêncio, uma memória invisível inscrita na radiação que preenche o cosmos. É como se o próprio espaço escrevesse, sem tinta e sem papel, uma história que só a física pode ler. E essa história diz que o nada não é um ponto final, mas uma página em branco entre dois parágrafos de luz. Em escalas humanas, o vazio parece impossível de compreender. Estamos acostumados à matéria, à presença, à forma. Mas no universo, o espaço entre as coisas é tão essencial quanto as coisas em si. O que chamamos de vazio é, na verdade, o campo onde tudo acontece. O palco onde o tempo se dobra, a energia flui e a gravidade dança. O grande vazio é apenas uma ampliação desse princípio, uma versão cósmica daquilo que sustenta a própria existência. Sem o nada, o todo seria impensável. Pense na superfície calma de um lago à noite. A água reflete as estrelas com perfeição, mas se não houvesse profundidade, não haveria reflexo. O vazio é essa profundidade. Ele permite que a luz exista, que o som se propague, que o universo tenha ritmo. O que chamamos de grande silêncio não é a ausência de música, é a pausa que dá sentido à melodia. O grande vazio é uma dessas pausas, um instante cósmico em que o universo parece ouvir a si mesmo. Enquanto a ciência continua a medir, a mente humana continua a imaginar. E a imaginação, nesse caso, é uma forma de escuta. Porque o vazio não se explica, se percebe. Ele é a lembrança de que há algo além daquilo que podemos ver, uma dimensão que não depende de matéria, mas de espaço. O vazio é o que sobra quando tudo o que podia ser dito já foi dito. E, paradoxalmente, é nele que nascem as próximas palavras. Os cientistas estimam que, com o passar de bilhões de anos, a expansão continuará a crescer. Os vazios se ampliarão até dominarem quase todo o universo observável. As galáxias se afastarão umas das outras, até que o céu, visto de qualquer ponto, se tornará escuro outra vez. O cosmos retornará à sua própria quietude, e o grande vazio de hoje será apenas um fragmento do que virá. Nesse futuro distante, o silêncio não será ausência, mas plenitude. O universo inteiro transformado em espaço, em pura respiração. O que permanece diante desse destino é a sensação de espanto. Porque o nada, quando observado com atenção, se revela o rosto mais antigo da criação. E ao contemplar o grande vazio, a pergunta se renova: o que há dentro do que não há? O universo parece uma arquitetura de mistérios sobrepostos. Cada resposta abre um novo abismo, cada descoberta revela o que ainda falta entender. E o grande vazio é talvez um dos seus enigmas mais silenciosos. A ciência o observa, a mente o contempla, e entre essas duas formas de olhar, existe uma distância que não pode ser medida. É o intervalo entre saber e sentir. Quando o telescópio revela a escuridão, o coração humano tenta preenchê-la com significado. E é nesse gesto que a física e a filosofia se encontram, no ponto em que o nada se torna uma pergunta. Os astrônomos descrevem o grande vazio como uma anomalia topológica, uma região onde a densidade de galáxias é tão baixa que desafia os modelos padrão de distribuição cósmica. Ele não é apenas um buraco na teia galáctica, mas uma deformação de escala colossal. Alguns cálculos sugerem que essa região possui uma extensão superior a 1,8 bilhão de anos-luz, o que a tornaria uma das maiores estruturas, ou melhor, antiestruturas conhecidas. Isso significa que dentro de seus limites caberiam milhões de via-lácteas e ainda restaria espaço para o silêncio. Em termos científicos, o grande vazio poderia ser explicado por flutuações primordiais na densidade do universo logo após o Big Bang. Quando o espaço ainda era um mar de energia quente e uniforme, pequenas variações quânticas criaram áreas um pouco mais densas e outras um pouco mais rarefeitas. A gravidade fez o resto. Onde havia mais matéria, formaram-se as galáxias.
Onde havia menos, formou-se o vazio. Mas esse vazio de Eridanos é diferente. Ele não se comporta como os outros. É grande demais, frio demais, e sua forma parece mais profunda do que o previsto. É como se o universo tivesse respirado mais fundo ali. Um ponto em que a expansão ganhou liberdade demais e o espaço se afastou do próprio tempo. Há cientistas que enxergam nesse vazio a assinatura de algo que transcende o nosso universo. Segundo algumas hipóteses de cosmologia inflacionária, o Big Bang não teria criado um único cosmos, mas muitos, uma espuma de universos, cada bolha inflando e colidindo com as outras em dimensões que não conseguimos perceber. O grande vazio poderia ser o rastro de uma dessas colisões antigas, uma cicatriz entre dois mundos. Essa ideia, conhecida como multiverso inflacionário, sugere que o nosso universo é apenas uma bolha entre incontáveis outras, todas surgindo e desaparecendo em um oceano de energia. Os dados do fundo cósmico de micro-ondas, estudados pelo satélite Planck, mostram irregularidades sutis que poderiam, segundo alguns teóricos, ser explicadas por esse tipo de colisão. Se duas bolhas cósmicas realmente se encontraram, a fronteira entre elas deixaria uma marca no tecido do espaço-tempo, como uma dobra, um leve desvio na temperatura da radiação cósmica. A chamada mancha fria de Eridanos, aquela que coincide com o grande vazio, se encaixa nesse padrão. É uma hipótese audaciosa, mas que fascina, porque amplia o mistério ao invés de reduzi-lo. A imagem é poderosa. Dois universos tocando-se brevemente e dessa colisão, um vazio nascendo. Um espaço que não pertence inteiramente a nenhum dos dois. Um intervalo entre realidades, como um eco de um encontro antigo, silencioso, que deixou uma marca que o tempo não apagou. Essa ideia tem algo de poético e de científico ao mesmo tempo. Uma metáfora física para o próprio ato de existir entre dois infinitos. Mas há outras leituras. Alguns físicos defendem que o grande vazio não é fruto de uma colisão cósmica, e sim uma consequência natural da energia escura que acelera a expansão do espaço de maneira desigual. Regiões mais vazias tendem a se expandir mais rápido, empurrando ainda mais matéria para longe e ampliando o contraste com as regiões vizinhas. O vazio, nesse sentido, é o próprio cosmos experimentando desequilíbrio. A criação do nada é parte do processo de crescimento do tudo. De um ponto de vista mais profundo, isso significa que o universo é dinâmico até mesmo em seu silêncio. Nada está realmente parado. O vazio se expande, a luz se estica, o tempo se curva. O grande vazio é uma lembrança de que o espaço não é um palco onde as coisas acontecem, mas o próprio acontecimento. Ele é o ator e o cenário, a ausência e a presença simultâneas. Pense no espaço como um lençol elástico. A matéria pesa sobre ele, criando curvaturas, vales gravitacionais onde as galáxias giram, como folhas em redemoinhos. Nos vazios, ao contrário, o lençol se estica quase sem resistência. É a geometria do leve, o território onde o espaço é quase puro. A ausência de massa faz com que o tempo flua de maneira diferente, um pouco mais rápido, como se o relógio do universo batesse com suavidade extra ali dentro. É um ritmo mais lento e, ao mesmo tempo, mais livre. Se fosse possível atravessar o grande vazio, nossa percepção de tempo talvez se dilatasse, como um sonho em que as horas parecem não ter forma. E essa ausência de fronteiras traz uma pergunta que ecoa além da ciência. O que há dentro do nada? A física moderna responde que o vácuo não é vazio. Mesmo no mais profundo espaço interestelar, o vácuo ferve de partículas virtuais que aparecem e desaparecem em frações de segundo, obedecendo às leis da mecânica quântica. O nada vibra. É uma sinfonia em frequência invisível, um sussurro do próprio espaço tentando existir. Isso significa que no coração do grande vazio há movimento, não visível, não mensurável como estrelas ou planetas, mas movimento ainda assim. O silêncio também pulsa. O vazio, então, não é uma falha da criação, mas sua lembrança. Um espaço de intervalo, onde o universo repousa antes de continuar a se expandir.
E talvez seja isso o que sentimos ao olhar para ele. Uma sensação de pausa cósmica, uma suspensão entre o que foi e o que será. O grande vazio é o espaço entre as notas da sinfonia universal, o respiro que permite que a melodia continue. Em última instância, a ciência pode descrevê-lo, medi-lo, cartografá-lo. Mas há algo que escapa à medição, algo que só o silêncio traduz. O grande vazio é o retrato do que não se pode possuir, o espaço puro, intocado, livre de forma e de destino. Ele é o limite onde a compreensão se transforma em contemplação. E enquanto o universo segue sua expansão lenta e eterna, essa região de nada absoluto continua ali, imóvel e viva, lembrando-nos que o mistério não está apenas nas galáxias que brilham, mas também nas distâncias que as separam. Porque às vezes o que sustenta o infinito não é o que se vê, é o espaço entre as estrelas. Há instantes em que o universo parece conter a própria respiração, como se o movimento que o fez nascer precisasse por um breve segundo pausar e lembrar-se de que existe. O grande vazio é essa pausa ampliada à escala cósmica, o intervalo em que o tempo se torna espaçoso e a matéria se recolhe. Um território onde o universo parece refletir sobre si, sem pressa, sem testemunhas, sem necessidade de luz. Quando olhamos para ele, é como se víssemos o próprio pensamento do cosmos, uma região em que a criação descansa. A ideia de vazio sempre carregou um significado inquietante. Nas tradições antigas, o nada era visto com desconfiança, o caos primordial, a ausência de forma, o abismo antes da ordem. Mas a física moderna o transformou em outra coisa. O vazio não é o contrário da existência, é o seu fundamento. Em escalas quânticas, mesmo o espaço mais desprovido de matéria ferve de energia. Pequenas partículas virtuais surgem e desaparecem sem aviso, emprestando vida ao nada. O vácuo é uma inquietude silenciosa, uma semente invisível. E o grande vazio, em proporções universais, é o reflexo disso em sua forma mais ampla. Uma região em repouso, mas que vibra em silêncio, como um pensamento que ainda não se formou por completo. A física quântica descreve esse fenômeno com precisão quase poética. O chamado vácuo quântico não é um espaço oco, mas um campo de possibilidades. Cada ponto do espaço contém energia, mesmo quando parece vazio. Essa energia é tão fundamental que alguns cientistas acreditam que ela possa estar ligada à própria energia escura, a força misteriosa que acelera a expansão do cosmos. Em certo sentido, o vazio seria o motor oculto do universo, o nada, sustentando o tudo, a ausência gerando movimento. É uma inversão de perspectiva que lembra a própria natureza da vida. O espaço entre dois batimentos é o que permite o coração continuar a pulsar. Se o universo é um corpo em expansão, o grande vazio é o seu suspiro. E cada suspiro carrega vestígios de tudo o que já foi. A radiação cósmica, ao atravessar essa imensidão, se dilui, estica, perde energia. É como uma canção que se repete cada vez mais lenta, até quase se confundir com o silêncio. No entanto, dentro desse silêncio, a física continua a operar com uma precisão absoluta. Ondas gravitacionais atravessam o vazio, distorcendo levemente o tecido do espaço-tempo, como ventos sutis soprando sobre um lago invisível. Essas ondas nascem de eventos distantes, colisões de buracos negros, fusões de estrelas de nêutrons, e mesmo ao cruzarem regiões onde nada existe, seguem adiante, carregando a história do universo como ecos em uma sala sem paredes. Os vazios cósmicos, no entanto, não são estáticos. Eles crescem. A energia escura empurra suas fronteiras, afastando as galáxias que antes orbitavam em torno de seus limites. Em escalas de bilhões de anos, o cosmos está se tornando cada vez mais vazio. O futuro do universo parece uma jornada lenta rumo à escuridão. As estrelas se apagarão, as galáxias se afastarão até desaparecerem umas das outras, e o espaço se tornará uma imensidão sem brilho, um mar silencioso, onde a distância entre os pontos será tão grande que até o conceito de distância
deixará de fazer sentido. O grande vazio é, de certo modo, uma janela para esse futuro distante, um prenúncio do que o universo está se tornando. Mas essa perspectiva não é trágica. Há serenidade na ideia de que o cosmos um dia descansará. Assim como o fogo precisa do ar para respirar, o universo precisa do vazio para existir. O vazio é o espaço onde as possibilidades se reorganizam, é o intervalo entre uma criação e outra. O que parece ausência é, na verdade, um campo fértil de potenciais invisíveis. O grande vazio é a lembrança de que tudo o que existe repousa sobre algo que não se vê. Os filósofos costumam dizer que o vazio é a essência do pensamento. Entre uma ideia e outra, há sempre um espaço silencioso onde a mente se refaz. O universo, em sua escala infinita, parece seguir o mesmo princípio. Há regiões de intensa criação, galáxias em colisão, estrelas nascendo, supernovas explodindo, e há regiões de pausa, onde o tempo se alonga e a luz não alcança. Essa alternância é o próprio ritmo do cosmos, o equilíbrio entre o que se manifesta e o que espera. O grande vazio, nesse sentido, é uma lembrança cósmica de que até o infinito precisa de silêncio. A ausência não é o oposto da vida, mas sua forma de respirar. O universo não é apenas um conjunto de coisas que existem, é o espaço entre elas que lhes dá sentido. Assim como o som não existe sem o ar que o transporta, a matéria não existe sem o nada que a envolve. O vazio é o elo invisível que conecta tudo. Há uma cena que ajuda a imaginar isso. Pense em uma noite de inverno, em um campo aberto, longe das cidades. O ar é frio e imóvel. Acima, o céu parece feito de vidro escuro, pontilhado por pequenas luzes que piscam lentamente. Você olha para o alto e percebe que entre cada estrela há um espaço maior do que qualquer distância possível. É esse espaço que o olhar não consegue medir. É ali que o universo repousa. Essa experiência simples, olhar e não ver, é a mais próxima tradução do que significa o grande vazio. A ciência o estuda com instrumentos, mas o vazio também se deixa sentir. Ele não precisa ser descoberto, apenas percebido. Cada vez que o pensamento cessa e o silêncio se instala, estamos tocando o mesmo mistério. É o mesmo espaço, apenas em outra escala. A ausência que habita o universo também habita o que somos. A diferença está apenas na dimensão. Os cosmólogos continuam a investigar se há algo oculto dentro desse vazio colossal, uma estrutura de matéria escura, uma variação na densidade do espaço, uma assinatura de outros universos. Mas, por enquanto, o que se sabe é que o grande vazio é real e está lá, imóvel, silencioso, estendendo-se por bilhões de anos-luz, como uma página em branco no livro do cosmos. E talvez seja isso que o torna tão fascinante. Ele é uma pausa que nos obriga a ouvir. No final das contas, o vazio não é ausência, é o que torna a presença possível. E quando se contempla o grande vazio com calma, sob a luz fria das estrelas, algo dentro de nós parece se expandir junto. É como se o espaço exterior se tornasse interior. O universo olha de volta e o silêncio ganha rosto. O que será que o cosmos está tentando nos ensinar ao deixar tanto espaço entre as coisas? Há um momento, quando se observa o universo por tempo suficiente, em que a mente parece se dissolver na escala das coisas. As galáxias deixam de ser ilhas distantes e passam a formar um tecido contínuo. O espaço entre elas já não é apenas ausência, mas estrutura. E dentro desse tecido, o grande vazio se destaca como um ponto de repouso, um trecho do cosmos onde o movimento é tão lento que quase não se distingue do nada. É ali que o universo se aproxima de um estado de contemplação, como se por um instante ele próprio se olhasse por dentro. As observações do fundo cósmico de micro-ondas revelaram muito sobre essa pausa cósmica. Essa radiação antiga, nascida cerca de 380 mil anos após o Big Bang, é o eco mais antigo que conseguimos detectar, uma luz fria que preenche o espaço com uniformidade quase perfeita. Quase. Porque entre essa homogeneidade há pequenas variações de temperatura, diferenças de uma parte em 100 mil.
São essas pequenas irregularidades que contêm a história do universo. Onde a temperatura era ligeiramente maior, formaram-se as galáxias. Onde era menor, o vazio se consolidou. O grande vazio é, portanto, uma sombra deixada pela infância do cosmos, um fragmento congelado de sua primeira respiração. O que surpreende é que o vazio não é apenas uma ausência de galáxias, mas uma modificação sutil no próprio tempo. De acordo com a relatividade geral, a gravidade não apenas curva o espaço, ela afeta o ritmo do tempo. Onde há mais massa, o tempo corre mais devagar. Onde há menos, ele flui mais rápido. Isso significa que, dentro do grande vazio, o tempo avança de forma ligeiramente diferente do resto do universo. Quem estivesse lá, entre o silêncio e o nada, experimentaria um futuro que chega um pouco antes. É como se o vazio fosse o lugar onde o tempo respira com mais liberdade. Essa ideia nos aproxima de algo quase espiritual, a noção de que o próprio tempo tem textura, de que o vazio é uma variação no fluxo do instante. Cientificamente, é isso que os cosmólogos chamam de dilatação temporal gravitacional, e ela é uma das manifestações mais sutis da estrutura do espaço-tempo. O universo é elástico, e o tempo é parte dessa elasticidade. O grande vazio é uma das regiões onde esse tecido se estende mais suavemente, como uma seda que flutua sem peso. Dentro dessa imensidão, a matéria escura também desempenha seu papel silencioso. Embora invisível, ela compõe a espinha dorsal do cosmos. É sua gravidade que dá forma à teia cósmica, orientando onde as galáxias devem nascer e onde o espaço deve permanecer livre. Nos vazios, a matéria escura é escassa, quase inexistente. Isso significa que o grande vazio é uma região onde a gravidade perdeu sua força. Uma clareira dentro do campo invisível que sustenta tudo. Um espaço onde até o invisível é mais leve. Essa ausência gravitacional tem efeitos mensuráveis. Quando a luz de galáxias distantes atravessa o vazio, ela sofre o chamado efeito de lente gravitacional fraca. Sua trajetória se deforma, mas de forma inversa à causada por regiões densas. Em vez de ser focalizada, é suavemente desviada, alargada, como uma imagem refletida em uma bolha de sabão. Esse fenômeno permite aos cientistas mapear o contorno dos vazios, revelando sua forma tridimensional. Esferas quase perfeitas, conectadas umas às outras, compondo uma rede de ausências que dá volume ao universo. A existência desses vazios desafia nossa percepção intuitiva de equilíbrio. Tendemos a pensar no cosmos como um espaço de abundância, repleto de estrelas, planetas e luz. Mas o universo visível é, na verdade, feito de quase nada. Mesmo dentro das galáxias, o espaço é maior que tudo o que contém. Cada estrela, por mais luminosa que pareça, é um ponto solitário cercado por distâncias intransponíveis. O cosmos é o lar do vazio, e o que chamamos de existência é apenas um delicado brilho suspenso sobre esse abismo tranquilo. A astronomia moderna aprendeu a olhar o vazio não como o fim, mas como o meio. Ele é o tecido que sustenta o que brilha. As galáxias, em sua multiplicidade, são como sementes presas em um campo invisível. E o grande vazio é o espaço entre essas sementes, o silêncio fértil que as separa. Sem ele, não haveria contraste, nem beleza, nem estrutura. O vazio é a moldura do real. Há algo de profundamente humano nesse reconhecimento, porque nós também existimos entre ausências. Nossa consciência é feita de intervalos, o instante entre um pensamento e outro, o espaço entre uma inspiração e uma expiração, a pausa entre um som e o próximo. Assim como o universo, somos teias de presença e ausência, respiração e silêncio. E ao observar o grande vazio, é como se víssemos ampliado ao infinito o mesmo mecanismo que habita dentro de nós. Os cientistas continuam a investigar o que mantém esse equilíbrio delicado entre plenitude e nada. Alguns acreditam que a energia escura é a chave. Ela é uma propriedade intrínseca do próprio espaço, uma forma de pressão negativa que age como uma antigravidade cósmica. À medida que o universo se expande,
A densidade de matéria diminui, mas a da energia escura permanece constante, o que significa que, com o tempo, ela se tornará dominante. O grande vazio seria o prelúdio desse domínio. Regiões onde a energia escura já governa, afastando tudo o que é pesado, abrindo caminho para a expansão eterna. Essa ideia tem um peso poético inevitável. O universo, em seu destino final, parece tender não para o colapso, mas para a dispersão, não para o fogo, mas para o silêncio. A física chama isso de morte térmica, o momento em que toda a energia estará uniformemente distribuída e nada mais poderá acontecer. Mas há uma serenidade nesse fim, uma beleza na imagem de um cosmos que, depois de tanto movimento, encontra repouso. O grande vazio seria então uma premonição, um espelho do futuro, uma lembrança de que até o infinito precisa aprender a descansar. E, no entanto, algo dentro do vazio parece continuar. Uma vibração discreta, uma persistência que resiste à inércia. A física quântica diz que mesmo o nada jamais será completo. Sempre haverá uma mínima flutuação, um lampejo efêmero de existência. O universo não pode ser totalmente silencioso. O silêncio, em última instância, também canta. O grande vazio, então, não é o fim da história, mas sua pausa. Um respiro que anuncia a continuidade, um intervalo entre capítulos. Porque, em escala cósmica, o nada nunca é vazio o bastante para durar para sempre. E se o vazio não fosse ausência, mas um tipo de lembrança? Uma memória do que o universo foi ou do que ainda sonha em ser? O universo sempre teve um modo curioso de esconder seus segredos nos extremos, nas menores partículas e nos maiores vazios. Às vezes o mistério não está no que brilha, mas no que não tem luz alguma. O grande vazio é uma dessas fronteiras silenciosas, um lembrete de que a ausência também é uma forma de presença. E quanto mais a ciência o observa, mais ele se revela como uma chave discreta para compreender não apenas o cosmos, mas o próprio conceito de realidade. A física moderna aprendeu que tudo o que existe é, no fundo, vibração. Matéria, energia, espaço e tempo são expressões diferentes de um mesmo campo fundamental. O universo não é um conjunto de coisas, é uma sinfonia de frequências. As partículas, quando vistas de perto, são oscilações em campos invisíveis. O vácuo, que parece imóvel, é o palco onde essas oscilações acontecem. Mesmo o vazio absoluto contém potencial. É o que os físicos chamam de energia de ponto zero, a energia mínima que o espaço pode ter. Isso significa que o nada nunca está totalmente vazio. Ele vibra, mesmo em silêncio. Essa vibração do nada é o que permite o nascimento de tudo. Segundo o princípio da incerteza de Heisenberg, o vácuo pode gerar pares de partículas e antipartículas que surgem e desaparecem em intervalos minúsculos de tempo, como respirações microscópicas do universo. Esse fenômeno foi observado em experimentos como o efeito Casimir, em que duas placas metálicas colocadas muito próximas são misteriosamente atraídas uma pela outra por causa das flutuações quânticas do vácuo entre elas. O nada, quando confinado, empurra. Ele se move, reage, cria. Essa ideia transforma o grande vazio em algo muito mais profundo do que uma ausência cósmica. Ele pode ser visto como uma versão ampliada desse vácuo quântico, um oceano imóvel na superfície, mas vibrante em profundidade. O espaço aparentemente morto pode conter um campo de energia invisível, uma espécie de fundo cósmico ainda mais sutil do que a luz que sobrou do Big Bang. E se o universo nasceu de uma flutuação no vácuo, como acreditam muitos cosmólogos, o grande vazio seria uma lembrança viva desse início, um pedaço de origem preservado, uma janela para o momento em que o nada ainda estava aprendendo a ser tudo. A cosmologia inflacionária, teoria que descreve os primeiros instantes após o Big Bang, sugere que o universo cresceu exponencialmente em uma fração de segundo, multiplicando seu tamanho de forma quase instantânea. Essa expansão foi causada por um campo de energia chamado campo inflaton, uma manifestação primitiva do vácuo. Quando esse campo se estabilizou, a energia se converteu em matéria e radiação,
dando início à história cósmica. Mas algumas regiões podem ter permanecido presas em estados diferentes desse campo, como bolhas de realidade ligeiramente deslocadas. É possível que o grande vazio seja uma dessas regiões antigas, um vestígio do tempo em que o universo ainda era um pensamento em formação. Os telescópios não conseguem penetrar esse tipo de silêncio. Eles veem até onde a luz chega, e ali onde a luz não chega, resta o mistério. O satélite Planck, que mapeou o fundo cósmico com precisão inédita, encontrou indícios de que o vazio de Eridanos tem um comportamento incomum, como se o espaço ali fosse ligeiramente curvado por algo que não sabemos nomear. Alguns cientistas tentam ajustar as equações. Outros preferem chamá-lo de anomalia estatística. Mas há também os que veem nesse vazio um lembrete de que o universo não precisa ser totalmente compreendido para ser verdadeiro. A fronteira entre o conhecido e o desconhecido é onde a ciência se aproxima da poesia. E é nesse ponto que o grande vazio se torna mais do que uma curiosidade astronômica. Ele se torna uma metáfora. Porque o que há dentro dele não é apenas ausência, mas a possibilidade pura. O vazio, em escala cósmica, é o espelho do que sentimos diante do desconhecido. Ele não ameaça, não exige, apenas convida. Há algo profundamente humano na tentativa de medir o que não tem forma. Desde os primeiros mapas do céu, desenhados sobre pedra, até as imagens captadas por telescópios espaciais, o impulso é o mesmo: compreender o que se esconde entre as estrelas. Mas o vazio sempre escapa, e talvez essa seja sua função: lembrar-nos de que o mistério é uma dimensão essencial da existência. Assim como a noite permite o repouso, o desconhecido permite o pensamento. Em termos físicos, o vazio também é essencial para a estabilidade do universo. Sem ele, as forças fundamentais, gravidade, eletromagnetismo, forças nucleares, não teriam espaço para atuar. O vazio é o intervalo entre as forças, o campo onde as interações se manifestam. É como o silêncio entre as notas musicais. Sem ele, a música seria ruído. O grande vazio é, então, o silêncio mais profundo do cosmos, o ponto onde as forças descansam, onde a criação se aquieta. Pense na luz viajando pelo espaço por bilhões de anos. Ela atravessa nuvens de gás, buracos negros, aglomerados de galáxias. Mas quando chega ao grande vazio, encontra algo diferente. Não resistência, mas esquecimento. A luz ali se estende, se esgarça, perde frequência até se transformar em nada mais que eco. É como uma memória que se desfaz devagar. Ainda assim, essa luz chega até nós e, em seu enfraquecimento, carrega a assinatura do vazio. O universo inteiro é uma correspondência entre presenças e ausências, entre lembranças e silêncios. A ciência continua a perguntar o que há dentro do nada, mas talvez a resposta esteja justamente nesse ato de perguntar. O vazio existe para que a pergunta continue. Porque se tudo estivesse preenchido, não haveria espaço para o espanto, nem para o desejo de compreender. O universo não é uma história concluída. É uma conversa que se prolonga há bilhões de anos, e o grande vazio é o ponto onde essa conversa faz uma pausa. Há quem veja no vazio um reflexo da mente humana quando se aquieta, um espaço interior onde os pensamentos se dissolvem e o tempo perde sua pressa. O silêncio cósmico e o silêncio da consciência são parentes distantes. Ambos revelam mais quando deixam de tentar explicar. O universo, ao expandir-se, parece estar aprendendo o mesmo que nós, que o espaço entre as coisas é o que lhes dá sentido. O grande vazio continua ali, imóvel e inatingível, um deserto de bilhões de anos-luz, onde o tempo corre sem pressa e o espaço não sabe o que fazer com tanta distância. E, no entanto, há algo profundamente vivo em sua imobilidade. O nada pulsa, o silêncio respira e o universo, de algum modo, continua a nascer dentro da própria ausência. E se esse vazio imenso não for um fim, mas um intervalo da criação, o instante em que o cosmos recolhe sua própria voz antes de falar outra vez? O universo tem uma forma curiosa de falar,
Às vezes, ele responde com silêncio. O grande vazio é uma dessas respostas que não soam, mas ecoam. Um eco que não traz palavras, apenas uma sensação, a de que o cosmos é maior do que qualquer conceito de existência. Dentro dessa vastidão, o pensamento humano se torna pequeno, e é justamente nessa pequenez que ele encontra sentido. Olhar para o vazio é olhar para aquilo que sustenta tudo, inclusive nós. A ciência, com seus instrumentos e equações, consegue medir a ausência. É um feito notável transformar o nada em objeto de estudo. Os mapas do universo em larga escala mostram que o espaço é uma alternância entre luz e escuridão, como uma teia de ar e chama. O grande vazio aparece nessas cartografias como um abismo suave, uma região onde os filamentos da teia cósmica se afastam, deixando uma clareira na estrutura do ser. E mesmo nessa clareira, algo se movimenta. A radiação cósmica de fundo passa por ela, as ondas gravitacionais a atravessam, e o tempo continua a se estender. Nada está verdadeiramente parado, nem mesmo o nada. Os cientistas calculam que o universo observável tem cerca de 2 trilhões de galáxias, distribuídas em uma esfera com mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. É um número que desafia qualquer imaginação, mas ainda assim, a maior parte desse volume é vazio. A matéria visível representa apenas uma fração ínfima de tudo. O resto é espaço. Espaço entre átomos, entre estrelas, entre galáxias, entre tempos. A realidade, vista de perto, é mais ausência do que presença. É como se a existência fosse um desenho traçado sobre um silêncio muito maior. E o grande vazio, dentro dessa escala, é um silêncio dentro do silêncio. Um território tão vasto que sua simples presença altera o equilíbrio térmico e geométrico do universo. Ele é uma espécie de lembrança cósmica, uma cicatriz antiga deixada pelo modo como o espaço se expandiu nos primeiros instantes após o Big Bang. Um desvio na harmonia, um lembrete de que a criação também é imperfeita, e é justamente essa imperfeição que a torna viva. Quando os físicos estudam o vazio, percebem que ele não é o oposto da matéria, mas o seu complemento. Em muitos modelos, o vácuo é descrito como um campo de energia que permeia tudo, e as partículas como excitações desse campo. Isso significa que o universo não está em algo, ele é esse algo vibrando. Até o espaço entre as estrelas é preenchido por esse pano de fundo quântico. Assim, o vazio não é ausência, é potencial, um campo invisível onde tudo pode surgir, desaparecer e voltar a ser. O grande vazio, então, é o retrato ampliado desse princípio, uma região onde o universo se recolhe, mas não se apaga. De certa forma, o vazio é a origem constante das coisas. Mesmo agora, no interior do espaço interestelar, partículas virtuais aparecem e desaparecem a cada fração de segundo. Elas não deixam rastros, mas sustentam o equilíbrio do cosmos como notas inaudíveis de uma melodia que nunca cessa. O vácuo é o som que o universo faz quando está calado. E o grande vazio, com seus bilhões de anos-luz de extensão, é esse mesmo som, amplificado até o silêncio absoluto. O mistério, porém, vai além da física, porque o vazio não está apenas lá fora, ele está também dentro. Entre os pensamentos, há pausas, entre as memórias, há lacunas, entre as palavras, há silêncio. E é nesse espaço que a consciência se reconhece. O que o grande vazio nos mostra é que o cosmos e a mente compartilham uma mesma arquitetura. Ambos são tecidos de presença e ausência. As estrelas são como ideias, acendem e apagam-se, e o vazio é o campo onde elas respiram. Os astrônomos que estudam os vazios cósmicos percebem algo quase paradoxal. Quanto mais tentam compreendê-los, mais a sensação de mistério aumenta. Não há bordas visíveis, não há centro definido. É um espaço que se dissolve na própria definição. A luz que o atravessa se espalha, o tempo que o toca se estende. O vazio desafia o hábito humano de nomear. Ele não cabe em palavras porque é anterior à linguagem. A mente tenta imaginar o que seria estar dentro dele. Uma viagem de bilhões de anos-luz por um deserto sem horizonte.
Não haveria cor, nem som, nem direção. A única coisa perceptível seria o próprio movimento, um deslocamento contínuo no escuro. E ainda assim, seria um movimento dentro de algo, o próprio espaço. A ausência total é impossível. Mesmo o nada precisa de lugar para existir. Essa constatação, que soa filosófica, é também física. Não há vácuo sem campo, não há espaço sem energia. O vazio é, paradoxalmente, o corpo do universo. Há teorias que sugerem que o universo poderia, um dia, surgir novamente de dentro desse nada. Que as flutuações quânticas do vácuo poderiam gerar novos Big Bangs, novas realidades, novos espaços. Se isso for verdade, o grande vazio não é apenas uma região isolada. É um berço adormecido, um fragmento do universo que guarda em silêncio a memória de sua própria capacidade de renascer. Mas essa ideia, tão vasta e abstrata, tem um espelho próximo. Quando o pensamento humano se aquieta, quando a mente cessa sua agitação, surge algo parecido com esse vazio. Um estado em que nada acontece, mas tudo parece possível. É o momento em que o tempo perde importância e o ser simplesmente existe. O vazio interno e o vazio cósmico parecem feitos da mesma substância. Uma quietude que sustenta o movimento. O grande vazio, então, pode ser entendido como uma metáfora do próprio cosmos tentando compreender-se. Um espelho que não reflete, mas contém. A ciência o mede com satélites e equações, mas o que ela encontra é sempre um pouco mais do que números. É uma sensação. A mesma que sentimos diante de uma noite sem lua, quando o céu parece respirar devagar e o tempo deixa de correr. E nessa respiração silenciosa do universo, surge uma pergunta, que nenhuma teoria pode responder por completo. Se o nada vibra, se o silêncio respira, se o vazio é fértil, será que o próprio universo ainda está sendo criado agora, dentro de seu próprio silêncio? Há algo de profundamente humano em olhar para o escuro e sentir que há algo ali, mesmo que não se veja nada. O vazio sempre exerceu sobre nós uma espécie de magnetismo silencioso, uma atração que não vem da luz, mas da ausência dela. O grande vazio, em sua vastidão insondável, é a manifestação cósmica desse impulso ancestral, o desejo de entender o que se esconde no silêncio. Quando os astrônomos apontam seus telescópios para ele, o que buscam não é uma resposta, mas um diálogo. Um diálogo entre a luz e a falta de luz, entre o que pode ser medido e o que apenas pode ser sentido. Na imensidão do cosmos, as distâncias se tornam conceitos elásticos. 1 bilhão de anos-luz não é apenas uma medida, é um modo de dizer inimaginável. E ainda assim, a mente humana tenta imaginar. Tenta preencher o espaço entre as estrelas com perguntas. O grande vazio, localizado na direção da constelação de Eridanos, é uma dessas perguntas materializadas. Um abismo tão grande que parece romper a continuidade do universo visível. Dentro dele, a densidade de matéria é inferior a 1/10 da média cósmica. Em números humanos, isso significa quase nada, mas em escalas universais, é um tipo de nada muito significativo. Para compreender o que isso representa, basta lembrar que o universo, em sua estrutura mais ampla, é composto por uma rede de galáxias conectadas como fios luminosos. Essa teia cósmica forma muralhas, filamentos e aglomerados, e entre eles, os vazios, bolhas de espaço quase puro. O grande vazio é uma dessas bolhas, mas em proporção tão colossal que redefine a palavra isolamento. Dentro dele, se uma galáxia estivesse sozinha, levaria bilhões de anos para que a luz de outra alcançasse sua visão. A escuridão ali não é apenas visual, é uma condição existencial. Mas mesmo nesse deserto intergaláctico, a física continua. O espaço não é estático. Ele se expande, se curva, se molda sob a influência da gravidade e da energia. O tecido do universo, como descreveu Einstein, é flexível, e essa flexibilidade faz com que até o vazio tenha forma. Quando o cosmos se expande, as regiões de menor densidade se esticam ainda mais, como bolhas crescendo na superfície de um líquido em ebulição.
O grande vazio é, portanto, uma consequência natural dessa expansão desigual. Um lembrete de que o universo não cresce de maneira uniforme, mas em ondas, em respirações que se alternam entre plenitude e ausência. Em certo sentido, o vazio é a assinatura do movimento. Ele é o rastro deixado pela energia escura, essa força misteriosa que empurra o espaço para fora, acelerando sua própria dilatação. Essa energia invisível compõe a maior parte do universo, cerca de 68% de tudo o que existe, e age de maneira sutil, mas irresistível. É ela quem amplia os vazios, quem separa as galáxias e estende as distâncias. Quando pensamos no futuro distante, é ela que definirá o destino do cosmos, um universo cada vez mais rarefeito, mais frio, mais silencioso. O grande vazio visto por esse ângulo é uma antecipação do que virá, uma amostra do que o universo está se tornando. Mas há outra leitura, mais simbólica e talvez mais íntima. O vazio, seja ele cósmico ou interior, não é o fim de algo, mas o início de uma percepção diferente. Quando nada ocupa o espaço, o próprio espaço se revela. O silêncio é o pano de fundo que permite ouvir. O escuro é o cenário que permite ver. O grande vazio é essa revelação em escala universal, uma clareza que nasce da ausência. Ele nos ensina que o universo não é feito apenas de coisas, mas também do espaço entre as coisas, e que às vezes é nesse espaço que a verdade se esconde. Os astrônomos que mapeiam o céu usam instrumentos capazes de registrar a luz emitida há bilhões de anos. Cada ponto luminoso é uma memória viajando. E ainda assim, há lugares onde nem a memória viaja. O grande vazio é um desses lugares onde o tempo parece hesitar. A luz que o atravessa se alonga até perder cor, a energia se dissipa até não deixar vestígio. É como se o próprio tempo diminuísse o passo, respeitando o silêncio que ali domina. Há uma quietude tão profunda que chega a ser quase um gesto. O cosmos se curvando para observar a si mesmo. Os teóricos chamam de anomalia da mancha fria, o padrão observado na radiação cósmica que coincide com a posição desse vazio. Uma região do céu mais fria do que o esperado, como se o eco do Big Bang tivesse se enfraquecido ao passar por ela. Nenhum outro vazio conhecido produz um efeito tão marcante. Isso fez alguns cientistas sugerirem que ele poderia ser o vestígio de algo ainda mais profundo, talvez uma interação com outro universo, ou uma falha no tecido do nosso. Outros, mais cautelosos, afirmam que é apenas uma coincidência estatística. Mas, de um modo ou de outro, o fato permanece. Há algo diferente ali. Algo que se comporta como se o próprio espaço tivesse perdido o fôlego. É curioso como o universo se revela nas bordas da compreensão. Sempre que pensamos tê-lo alcançado, ele se estende um pouco mais como uma linha do horizonte que recua. O grande vazio está exatamente nessa linha, o ponto onde o conhecimento se transforma em contemplação. Ele não é um obstáculo à ciência, mas um lembrete de que a ciência também é feita de espanto. Porque o verdadeiro propósito de olhar para o céu não é dominar o que se vê, mas escutar o que ele tem a dizer. E o que o vazio diz não é ausência, é pausa. O universo fala em intervalos. Entre cada explosão de supernova e cada nascimento de estrela, há o intervalo onde o equilíbrio acontece. O vazio é esse intervalo em sua forma mais pura, um espaço que não nega a existência, mas a sustenta. Assim como o silêncio entre duas notas faz a melodia respirar, o vazio entre as galáxias faz o universo ser compreensível. Sem o nada, o tudo perderia o sentido. Quando a noite é profunda e o vento sopra baixo, às vezes é possível sentir algo semelhante à presença desse vazio. Não um medo, mas uma tranquilidade. Uma percepção de que, apesar do movimento incessante, há algo no cosmos que permanece imóvel. E nesse ponto imóvel, no coração do nada, talvez esteja a origem de tudo. Um espaço tão vasto e tão silencioso que o próprio tempo se curva diante dele. E se o vazio for o modo como o universo se lembra de sua própria origem, um eco de quando tudo ainda era possível e o tempo ainda não havia começado a contar,
O universo não é apenas uma coleção de corpos celestes espalhados ao acaso. É um organismo em respiração lenta. Expande-se, contrai-se, equilibra-se entre o movimento e o silêncio. Em sua vastidão, há lugares onde a luz se aglomera e há outros onde o espaço parece ter esquecido o significado da presença. O grande vazio é um desses lugares, uma região onde o universo parece escutar a si mesmo, em pausa, como se o som de sua própria existência o fizesse repousar. Os cosmólogos o observam com curiosidade e reverência. Estima-se que essa imensa região de ausência se estenda por mais de 1,8 bilhão de anos-luz, tornando-a uma das maiores estruturas, ou antiestruturas, conhecidas. Dentro dela, a densidade de galáxias é tão baixa que poderíamos percorrer bilhões de quilômetros sem encontrar uma única estrela. É um espaço de solidão incomensurável e, ainda assim, é parte essencial da harmonia do cosmos. O vazio não é um erro da criação, é sua forma de equilíbrio. É o silêncio que dá ritmo à melodia universal. Em escala cósmica, o universo se assemelha a uma grande rede viva. As galáxias formam filamentos que se cruzam como rios de luz, enquanto entre eles se abrem abismos, os vazios cósmicos, que se expandem e se interligam como oceanos escuros. O grande vazio de Eridanos é o maior desses oceanos. Ele não suga, não atrai, não destrói. Apenas se estende, imóvel e insondável, um testemunho do quão profundamente o espaço pode se tornar transparente. A luz das galáxias vizinhas atravessa seu interior, mas enfraquece durante o trajeto. É um fenômeno conhecido como efeito Sachs-Wolfe integrado, em que a radiação cósmica perde energia ao cruzar regiões de baixa densidade, emergindo ligeiramente mais fria do outro lado. É essa diferença minúscula, medida em milionésimos de grau, que revela sua existência. O vazio, portanto, não é invisível porque nada o define. Ele é percebido pelo modo como altera o que o atravessa. Ele é a ausência que age. Há algo de paradoxal nesse comportamento. O nada, que deveria ser inerte, modifica a luz, curva o espaço, influencia o tempo. É o universo nos lembrando que até a ausência tem efeito. O vazio, ao contrário do que imaginamos, não é um apagamento, mas uma forma de presença mais sutil. O campo em que tudo acontece. No coração do grande vazio, o espaço se expande um pouco mais depressa do que nas regiões vizinhas. O tempo, por consequência, corre ligeiramente diferente. É uma sinfonia de desacelerações e acelerações. Uma música que só o cosmos escuta. O vazio é também o cenário perfeito para refletirmos sobre o futuro do universo. As observações indicam que a expansão cósmica está acelerando, impulsionada pela energia escura. Com o passar dos bilhões de anos, as galáxias continuarão a se afastar umas das outras, até que cada uma se torne uma ilha isolada no mar da escuridão. O grande vazio de hoje é o esboço do universo de amanhã. Em eras futuras, todo o cosmos será, em essência, um vasto vazio pontilhado por raras luzes moribundas, uma tapeçaria cada vez mais silenciosa. Mas essa visão não precisa ser melancólica. Há uma serenidade profunda nesse destino. O universo, ao que parece, está aprendendo a se dispersar com delicadeza. A morte térmica do cosmos, quando todas as fontes de energia se equilibrarem e nada mais mudar, não será uma explosão final, mas um mergulho lento no repouso. O grande vazio é um ensaio desse repouso. Ele mostra que o silêncio não é o oposto da vida, é o seu estado mais completo. Os antigos filósofos diziam que o vazio era a morada do infinito, e de certo modo estavam certos. No interior desse espaço desprovido de matéria, o tempo se estende sem obstáculos, a luz viaja sem destino, e a gravidade se dissolve em sua forma mais pura. O vazio é o único lugar onde o infinito se manifesta sem esforço. Não há começo nem fim, apenas continuidade. Mesmo em nossa escala humana, o vazio tem presença. Quando paramos por um instante, quando cessam as vozes e os ruídos, o silêncio que surge ao redor
é da mesma natureza desse espaço cósmico. É a ausência que contém. É o pano de fundo sobre o qual a vida se desenha. O grande vazio nos convida a perceber que o universo e a consciência seguem o mesmo padrão. Ambos são feitos de intervalos. Entre um pensamento e outro, há o mesmo silêncio que existe entre uma estrela e outra. E é nesse intervalo que mora o mistério. Em algumas tradições orientais, o vazio não é visto como carência, mas como plenitude. É o campo onde todas as formas são possíveis. A física quântica, com sua linguagem precisa, descreve algo semelhante. O vácuo quântico, um estado de energia mínima que, paradoxalmente, contém a possibilidade de todas as partículas. Isso significa que o vazio não é o fim, mas o começo de tudo. O universo, nascido de uma flutuação nesse campo primordial, continua a carregar em seus vazios o eco de sua origem. O grande vazio é um lembrete dessa memória primordial, o espaço onde o universo ainda guarda o sabor do nada que o precedeu. E há algo profundamente poético nisso. A ideia de que o vazio é o primeiro e o último estado de tudo. Antes da luz, havia silêncio. Depois da última luz, restará o mesmo silêncio. O universo parece traçar um arco que começa e termina na ausência, mas entre um ponto e outro, desenha a beleza da existência. O grande vazio é, portanto, o símbolo desse arco. Ele nos mostra que, entre o nada e o tudo, há um espaço onde o mistério se manifesta em forma de equilíbrio. Os astrônomos que estudam essa região descrevem-na como um deserto cósmico. E ainda assim, até o deserto tem movimento. O vento das partículas que o atravessam, o zumbido das ondas gravitacionais que o cruzam sem deixar marca. O vazio também respira. Sua quietude é apenas aparência. Ele pulsa de forma quase imperceptível, como um coração que bate em outro ritmo. E quando se compreende isso, quando se percebe que até o nada está vivo, o universo se transforma em outra coisa. O vazio deixa de ser ausência e se torna um espelho. Nele, o cosmos se reconhece, e nós também. Porque, no fundo, o que há dentro do grande vazio é o mesmo que há dentro de cada um de nós. Um espaço silencioso onde o tempo parece suspenso e onde tudo o que existe repousa antes de voltar a nascer. O que será que o universo ouve quando escuta o próprio silêncio? Há um instante, quando a noite já está inteiramente deitada sobre o mundo, em que tudo parece cessar. O vento se aquieta, o céu respira devagar, e até o som distante das estrelas parece dormir. É nesse instante que o universo se revela em sua forma mais pura. Não nas explosões de luz, nem nas equações que tentam descrevê-lo, mas no silêncio que sobra quando tudo o resto se desfaz. O grande vazio, que começou como um mistério, termina como um espelho. E o que ele reflete não é ausência, mas calma. O espaço lá fora e o espaço aqui dentro se tornam o mesmo. Ambos são vastos. Ambos guardam perguntas sem pressa. E é curioso perceber que, quanto mais olhamos para o infinito, mais sentimos que ele também olha de volta. Não com olhos, mas com uma presença que escuta. O vazio, afinal, não é um lugar distante. Ele é o intervalo entre os pensamentos, o silêncio que antecede uma lembrança, o respiro entre as palavras. O mesmo nada que existe entre as estrelas também existe entre um batimento e outro do coração. O universo continua, como um rio que não conhece margens. Continua expandindo-se, dilatando o tempo, afastando as luzes até que o escuro volte a ser absoluto. E ainda assim, há beleza nisso, porque a ausência também cria forma. O silêncio também sustenta som. O grande vazio é a lembrança de que o cosmos não precisa ser pleno para ser completo. O nada que o preenche é o mesmo que permite ao tudo existir. Há quem busque respostas para o que se esconde dentro dele, mas talvez o sentido esteja justamente em não saber. O mistério é uma forma de companhia. Ele nos mantém atentos, humildes diante daquilo que jamais caberá em palavras. Como a própria noite, o universo não precisa se explicar, basta estar. E enquanto estiver,
continuará nos chamando para escutá-lo com o mesmo espanto tranquilo de quem observa o céu pela primeira vez. O vazio no fim não é um fim, é uma pausa. O universo respira, e nós respiramos com ele. Tudo se move, mesmo quando parece parado. Tudo continua, mesmo quando o som se apaga. Talvez nunca saibamos todas as respostas. Talvez o universo seja apenas um convite para continuarmos perguntando. E talvez não importe entender tudo agora, porque o silêncio também é uma forma de resposta. Se essa jornada fez sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando esse silêncio curioso conosco.